Oi, gente. Será que a declaração de Ciro Gomes no Jovem Pan foi uma declaração racista contra Fernando Holliday? Eu vou discutir isso aqui hoje. Se você acabou de chegar, esse canal é a Nova Máquina do Tempo, um canal que discute principalmente política, mas também filosofia e ciência. Se você gosta do que eu faço, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, que é muito importante para mim. O canal tem sessão de entrevistas, na sessão de diálogos, também discute filosofia popular, toda sexta-feira, filmes e seriados do ponto de vista político e filosófico. Bem, a questão central é se é racismo o que Ciro Gomes disse naquela entrevista. E não é uma questão tão simples, não. Bem, primeiro definir o que é racismo. Eu fui dar uma olhada só para conferir. E racismo é o seguinte, é o conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre as raças, entre as etnias, uma doutrina ou sistema político fundado sobre o direito de uma raça considerada pura e superior de dominar as outras, e um preconceito extremado contra indivíduos pertencentes a uma raça ou etnia diferente, considerada inferior. Uma declaração racista, basicamente, é aquela declaração que generaliza para toda a raça uma característica moral negativa. Então, por exemplo, se alguém vira e diz todos os brancos são corruptos, essa é uma declaração racista. Se vocês quiserem um exemplo de uma ação racista também, é quando você usa a característica física da pessoa para criticá-la. Por exemplo, quando o De Sábato chamou o grafite de macaco, né? Foi uma declaração racista também. Porque o único critério que ele utilizou para criticá-lo foi a cor. A causa da crítica é a cor. Então vamos examinar o que é Capitão do Mato e se a causa da crítica de Ciro Gomes foi exclusivamente a cor, ou a cor é um componente dessa crítica que ele ofereceu. Bem, ele chamou o Fernando Holliday de Capitãozinho do Mato. O que era o Capitão do Mato na época da escravidão? O Capitão do Mato era aquele negro ou mulato que agia ajudando os senhores de escravos a manter os outros negros em cativeiro, presos, ou seja, tentava capturar aqueles negros fugidos, agia ajudando os opressores brancos, né, vamos chamar assim. Então, ao chamar ele de Capitão do Mato, ele está dizendo que o Fernando Holliday trai a sua raça, é uma outra forma de dizer, assim como o Capitão do Mato, por ele ser contra os direitos dos negros, ser contra o movimento negro, ser contra os movimentos progressistas e tudo mais. Ou seja, ele seria contra essas coisas e por causa das suas posições políticas, ele seria um Capitão do Mato. Então percebam que a causa da crítica de Ciro Gomes não é a cor, são as posições. A cor é o que torna essas posições mais graves. Ou seja, a cor é um agravante nesse caso. Porque a crítica de Ciro Gomes é extensiva a todas e qualquer pessoas que tenham as mesmas posições de Fernando Holliday, independentemente de sua cor. E mais do que isso, a crítica de Ciro Gomes a quem tem essas posições significa, por questão meramente lógica, um elogio a todos aqueles, inclusive todos os negros, que têm as posições opostas às posições do Fernando Holliday. Então, está embutido na fala de Ciro Gomes um elogio a todos os negros que defendem o movimento negro, que defendem as causas do movimento negro. Diante disso, é óbvio que não se trata de racismo, mas se trata de uma declaração que tem um componente racial. Porque ser negro, nesse caso, é um agravante. Se a gente fosse falar, por exemplo, dos brancos, e pegar um exemplo branco para entender isso, é bem fácil, era só dizer: se alguém disser que todos os brancos são corruptos, essa é uma declaração racista. Agora, se alguém disser Temer é corrupto e faz parte de uma elite branca, essa fala tem um componente racial, que remete inclusive à história do Brasil, mas ela não é uma declaração racista. Eu desafio alguém a dizer que Temer é corrupto e que Temer faz parte de uma elite branca, ou podemos até usar o tema da escravidão, dizer que Temer é tal qual os senhores mantinham através de suas políticas, mantém nos dias atuais, através de suas políticas, como os senhores do passado, da época da escravidão, mantinham
os negros em cativeiro, as políticas de Temer de cortar recursos para educação e saúde mantém os mais pobres numa situação de opressão e tudo mais. Enfim, um discurso desse tipo. Esse discurso, que é o espelho do discurso que Ciro fez em relação a Holliday, se a gente aplicasse ele para Temer, chamando ele de senhor da Casa Grande, por exemplo, em vez de capitão do mato, não é? É um discurso que tem um componente racial, inquestionavelmente, mas não é uma declaração racista. Não é uma declaração racista. Porque você não está estendendo essa crítica de Temer, que branco é um agravante no caso de Temer, como é no caso de Fernando Holliday, a todos os brancos. Para que a declaração de Ciro Gomes fosse uma declaração racista, ela teria que presumir inferioridade de todos os negros. E é patentemente óbvio que isso não existe. Agora, eu disse no meu vídeo que a declaração de Ciro Gomes é infeliz. É infeliz por vários motivos. Politicamente, porque ele vai ser chamado de racista, embora, enfim, eu demonstrei aqui que não é. Vocês são livres para discordar de mim, mas para mim é bastante evidente. Que não é uma generalização para todos os negros. Aliás, eu queria ver alguém conseguir provar que uma declaração que singulariza nas posições do Fernando Holliday generaliza capitão do mato para todos os negros. Porque estaria ele dizendo que todos os negros são capitão do mato? Não, ele estava falando isso só em relação a Fernando Holliday, que tem as posições semelhantes a ele. Então, óbvio que não é racismo, óbvio que é uma fala dura, ácida, é uma fala que para mim é infeliz. Por que ela é infeliz? Porque ela presume que por ser negro, ele deveria, isso está implícito na fala de Ciro. Ciro não diz isso textualmente, ele não diz exatamente isso. Isso daí é uma inferência que nós podemos fazer a partir da fala de Ciro. E que é uma inferência meio óbvia. Os apoiadores de Ciro que negam, eu já vi alguns negando, e eu sou uma pessoa que sou simpático às ideias de Ciro Gomes, mas o fato de eu ser simpático não impede que eu critique quando eu discordo. Ela é infeliz porque ela presume que ele, por ser negro, deveria concordar com as causas do movimento negro. E não. Não é porque uma pessoa é negra que ela deve concordar com as causas do movimento negro. Ele é livre para ser conservador, para ser liberal, para pensar o que ele quiser. O que o Ciro deveria ter feito, e aí a minha crítica a ele, é criticado as ideias dele. Eu sei que ele fez a caracterização por causa das ideias, mas a caracterização é politicamente perigosa. É uma caracterização, inclusive, que não é nova. Fernando Holliday já vinha sendo chamado assim há bastante tempo. Eu encontrei, inclusive, reportagem da internet, gente chamando ele assim há muito tempo, né? Então não é uma novidade, mas ele resolveu processar o Ciro por razões óbvias, porque Ciro está candidato à presidência, né? Não sei se ele está processando todo mundo que chama ele no Facebook, no WhatsApp, no YouTube de Capitão do Mato, né? Então tem um elemento de oportunismo aí, já que tanta gente chama ele de Capitão do Mato há tanto tempo. E eu não sei se ele está processando todo mundo. Gostaria até de saber. Mas enfim, ficou claro, gente. Para ser uma declaração racista, ela precisa ser generalizável a toda uma determinada etnia. Se alguém vira e diz todos os asiáticos são X, X sendo uma coisa ruim, essa é uma declaração racista. Ou se alguém critica um asiático e diz, você quer ver um estereótipo? Você não sabe dirigir porque é asiático. Essa é uma declaração racista. Ela é uma declaração racista. Claramente, eu condeno totalmente esse tipo de declaração. Fiz apenas como exemplo. Sei que alguém aqui vai recortar e vai querer usar contra mim, né? Mas, enfim, é óbvio que é um exemplo de uma coisa que eu estou condenando. Mas era isso que eu queria dizer. E a declaração de Ciro tem uma coisa de uma presunção, né? Presume que uma pessoa, por ser negra, deveria concordar com as causas dos negros. Isso daí não é verdade. E Ciro deveria ter criticado as ideias de Fernando Holliday. E, inclusive, se Ciro quisesse dizer em relação às ideias de Fernando Holliday que elas são um lixo, que elas ajudam a oprimir os negros, que essas ideias mantêm os negros, que foi o que ele queria, repare, foi o que ele queria dizer com a expressão. Mas o problema da expressão é que a expressão carrega com si um conteúdo racial que leva a pessoa a pensar, então, porque ele é negro, ele não tem o direito. A defesa de Fernando Holliday é muito simples e do ponto de vista democrático ele está com muita força, porque ele vai dizer, quer dizer que porque eu sou negro eu não tenho o direito de ser conservador, de ser liberal? E é óbvio que a gente tem que dizer que ele tem o direito
de ser conservador, de ser liberal, e a gente tem o direito de criticar ele por essas ideias. Eu sei que esse meu posicionamento vai irritar ambos os lados, na polarização política brasileira, bem típico isso, mas eu quero dizer que, embora a declaração de Ciro seja infeliz, na minha opinião, eu acho que ela tem um componente fundamentalmente estratégico. Ele quis acenar para os movimentos sociais, para os movimentos progressistas, e porque ele sabe que aqueles que vão acusar ele de racista e que vão, enfim, pegar essa declaração e tal, a maioria dessas pessoas já não iam votar nele de qualquer jeito. Então, essa foi a estratégia, né, por trás dessa fala. Mas eu, como defendo sempre que a gente deve criticar as ideias e evitar criticar as pessoas, só criticar as pessoas mesmo pelas suas ideias, ou criticar com atitudes que elas tomaram, então criticar, por exemplo, Temer pelas suas atitudes, por estar investigado pela Lava Jato, pela mala de dinheiro. Então quer criticar o Fernando Holliday, critica ele ter ido lá e rasgado o documento do movimento negro, uma atitude hostil, ofensiva. Você pega coisas reais que a pessoa fez e critica elas, ou critica as ideias delas, você está amplamente respaldado. Você faz uma caracterização via figura de linguagem, você corre determinados riscos. E esses riscos Ciro correu, e por isso eu acho que foi uma declaração infeliz. Foi uma declaração que tem esse componente problemático, mas pode até beneficiar ele politicamente. É difícil de avaliar. A verdade é que não foi racismo, porque ele não está generalizando para todos os negros isso, né? Ele está localizando no Holliday por causa de suas posições. Então, para mim fica evidente isso, gente. Sei que o debate aí vai ser quente nos comentários. Eu espero que as pessoas que estão no canal aqui concordam em geral comigo, saibam discordar sem necessariamente ficar hostis comigo, né? Porque se ficarem hostis comigo por causa de divergência, vão justamente cair na polarização que eu estou criticando. Mas é isso aí, gente. Se vocês gostam do meu canal, eu peço que vocês se inscrevam, dêem um like e compartilhem, que é muito importante para mim. Um abração.